Boa noite. Hoje nosso seminário vai ser sobre logística da saúde. Os componentes Francisca Canário, Maria Eduarda Vilar, Maria Fernanda Portela, Marina Coelho e Sara Dantas. Então, dando uma leve introdução, desde os meados dos anos 60, os serviços de saúde foram estabelecidos como uma área científica. E a principal motivação para essa atribuição foi a necessidade de melhorar o planejamento, o controle, a qualidade dos serviços prestados em tratamentos médicos e com o principal objetivo, de satisfazer os requisitos estabelecidos na época para a prestação de serviço aos pacientes. O objetivo era a satisfação do paciente. Então, falando um pouco sobre o serviço de saúde. Os serviços de saúde eles podem ser representados pelos pacientes que estão inseridos no centro de um sistema onde as necessidades são consideradas complexas e processuais. Este conceito ele compreende ao contato direto e indireto com os serviços ofertados, como consultas, internações hospitalares, exames e diagnósticos. E diferente dos serviços comerciais, os serviços da saúde ele tem como fatores relacionados às necessidades de saúde, como morbidade, gravidade e urgência da saúde. Usuários, características como idade, sexo, região, renda, educação, organização dos recursos disponíveis, os médicos disponíveis, os hospitais, ambulatórios, política também, o tipo do sistema de saúde, legislação e regulamentações. Além disso, o serviço da saúde possui exigências particulares definidas por suas complexas e variadas necessidades e possui significativas variações em função da classe social. Vai depender muito se for criança, velho, homem, mulher, o tipo de problema, se for agudo ou crônico, e também, por tratar de elementos individuais, pode gerar risco às pessoas, porque serviço ruim pode causar prejuízos graves. Existem indicadores de desempenho no serviço de saúde. Os indicadores de desempenho se retratam na identificação das melhorias correspondentes aos serviços prestados das organizações que atuam na área de saúde. Eles devem identificar pontos fracos e problemas causadores de resultados indesejáveis e eles devem possuir o poder de avaliar o desempenho de uma determinada organização, de forma global ou específica. Possuem também a maior relação com a qualidade dos serviços ofertados, constituída através das necessidades e expectativas dos clientes. No desenvolvimento desses indicadores de desempenho, o maior foco é a melhoria da qualidade, avaliando diversas áreas clínicas e organizacionais. Conforme o Institute of Medicine, os progressos apresentados no desenvolvimento dos indicadores de desempenho têm maiores colaboradores, principalmente nas instituições privadas, porque eles vão avaliar o desempenho de saúde, desde a padronização dos indicadores de interesse, a análise para o suporte e tomada de decisões, como consumidores, contribuintes, profissionais e gestores. Alguns problemas podem ocorrer ao exigir esforços excessivos, que pode gerar insatisfação. Aqui nessa tabela a gente pode ver essa tabela é da Institute of Medicine, e ele trata sobre os indicadores de desempenho, que tem medições dos processos de saúde, acesso aos dados do paciente, verificação dos dados e auditoria, análise comparativa e capacidade de relato. Então, agora a Marina Coelho aqui falando, professor. Vamos falar sobre os caminhos para as medidas de desempenho. Essas medidas de desempenho, elas são métricas para avaliar justamente as medições que são realizadas, as medições necessárias que são realizadas, e é necessário que essas métricas existam para poder facilitar a formação dos instrumentos de trabalho adequado. As condições enfrentadas entre a logística e comercial e os serviços de saúde são diferentes, apesar de algumas instituições da área da saúde não serem públicas e trabalharem em regime comercial.
Contudo, os serviços comerciais tradicionais e os de saúde, eles buscam otimizar, né, esses custos, os planejamentos, eles buscam melhorar a qualidade do atendimento, né, aos clientes, eles querem ter um controle e uma organização de tudo. Porém, existem características específicas nos serviços de saúde. Quais são essas características? Envolvimento integral com o cliente, riscos de variações bruscas nos processos, variabilidade e complexidade dos serviços prestados e demanda instável. Atualmente, no sistema tradicional comercial, são utilizadas duas medidas de desempenho: custo e satisfação do cliente. No entanto, alguns custos não são quantificáveis e outros não são facilmente convertidos. Aí, no próximo slide, né, a gente vai ver um quadro que ele apresenta a comparação das medidas de desempenho dentro do contexto empresarial e do serviço de saúde. Nesse caso, as medidas de desempenho, elas são divididas em três tipos, segundo Lindenberg e Bryant. Aí aqui a gente tem um quadro, né, que ele mostra, né, a logística comercial e logística nos serviços de saúde, comparações e definições entre as medidas, o empresarial e a parte dos serviços de saúde, e vou explicar mais um pouco sobre ele no próximo slide. Então, conforme o quadro anterior, existem diversas semelhanças entre as medidas de desempenho da logística dos serviços de saúde com o empresarial, principalmente no que diz respeito às medidas de flexibilidade. Essas medidas elas podem captar a eficiência operacional buscada pela logística nos serviços de saúde e a eficácia com os custos e com a satisfação dos clientes necessários para o empresarial continuar sendo competitivo no mercado de trabalho. Os benefícios decorrentes a essa avaliação de desempenho estão no suporte que os indicadores dão para as tomadas de decisão mais efetivas na organização em que prestam serviço de saúde. E aqui a gente vê, né, um quadro que ele explica sobre a identificação de medições do desempenho logístico nos serviços de saúde. Como já foi contextualizada, a gestão logística nas organizações na área da saúde é considerada bastante complexa, envolvendo decisões que devem considerar e respeitar a interdependência e a coordenação das áreas funcionais e entre as organizações, assegurando assim uma maior qualidade na prestação dos serviços, no tempo adequado e com os custos minimizados. Aqui nós temos um quadro que ele mostra esse comparativo de qualidade, o tempo adequado e a minimização dos custos com os suprimentos, transporte, terceirização e operacional, por exemplo. Suprimentos, fornecimento, robustez, referente à cadeia. A qualidade deles vai explicar mais à frente. Vou passar aqui para poder explicar esse quadro melhor no próximo slide. Conforme você observa na figura anterior, né, indicadores e itens da medição são organizados em suprimentos, transporte, terceirização e operacional. As medições sobre as funções de suprimento são os que mais exigem indicadores que retratam os objetivos relacionados com a qualidade, tempo adequado e minimização de custos, sendo este considerado essencial para a gestão. Questões como transporte e terceirização, esse último, né, referente aos serviços laboratoriais prestados às organizações, buscam adequar ou minimizar o tempo de atendimento continuamente para que haja serviços mais eficientes e respostas ágeis, conforme a necessidade dos seus usuários, né, que no caso são os pacientes. As medições sobre as atividades da SAMU e Corpo de Bombeiros, alocados no transporte, devem estar relacionadas com a liberação pela organização, pelo fato de que ambos pertencem às instituições distintas, requerendo outros tipos de indicadores e sistemas de medições, não se assemelhando, assim, do que é proposto na figura, né, anterior. Agora eu vou continuar a apresentação, que é a Maria Eduarda Vilar, que vai continuar. Eu vou falar, né, sobre os desafios da logística nos serviços de saúde. Bom, primeiro a gente precisa saber que as características da logística no serviço de saúde, elas vão trazer grandes desafios no sentido do desenvolvimento de modelos e métodos que considerem a alta complexidade de seus processos e atuações. Ou seja, deve-se considerar os aspectos como a descrição e as estruturas das instituições de saúde, a configuração das informações e as situações em que os pacientes se encontram para poder a logística ser feita de forma adequada. Aí, diante desse contexto, alguns questionamentos eles são pertinentes para a logística do serviço de saúde, como, por exemplo, quais são as estruturas organizacionais para a dominância das instituições de saúde? Até que ponto elas dependem do tipo de paciente? Porque a gente tem que olhar também a situação em que o paciente se encontra. Como determinar a localização e a organização sobre a complexidade dos processos em face da
variabilidade da sua demanda, como estipular as necessidades mais urgentes para cada tipo de tratamento e quais as relações existentes entre as organizações da saúde no contexto empresarial. Então, esses questionamentos, eles são muito importantes de ser feitos para poder ter uma logística de serviço de saúde adequada. Pode passar. Além disso, um ponto de partida para poder essa logística ser feita de forma adequada é considerar a caracterização dos diversos serviços ofertados à sociedade e às suas áreas de abrangência. Outro aspecto também é a alta complexidade dos tratamentos e dos processos burocráticos sobre a aquisição e distribuição de suprimentos e equipamentos. Mas, de fato, o maior desafio para a logística do serviço de saúde é o reconhecimento da logística como área de estratégia para a organização da saúde, tanto por parte dos órgãos governamentais como a dos stakeholders, como a gente já estudou, né, na disciplina que o professor ensinou, é o grupo de interesse que são impactados pela ação de um empreendimento, projeto, empresa ou negócio. Pode passar. E aí, para finalizar, nós temos as considerações finais de que a procura por um serviço de saúde que proporciona maior segurança em seus processos e qualidade é iminente pelos usuários, né? O aperfeiçoamento ele vai se tornar vital para a promoção de maior dedicação aos objetivos, com segurança, efetividade, centralidade no paciente, pontualidade, eficiência e equidade. A medição do desempenho proposto tem que buscar respeitar a interdependência e a coordenação para assegurar maior qualidade, tempo adequado e minimização dos custos, para que essa logística seja feita de forma adequada. E, para finalizar, a utilização da avaliação de desempenho para os processos logísticos do serviço da saúde como suporte para as tomadas de decisões, ela pode ser valiosa, já que quantifica a sua utilização e relevância para poder sanar os problemas existentes nos serviços de saúde. Pode passar. E aqui a gente tem as referências que foi do artigo que a gente usou para fazer a apresentação.